Tá ouvindo, Fred? Fala, meu povo, tudo bem? Dando sequência, certo? Nosso último conteúdo, na verdade, de revisão, certo? Nós vamos ver os personal pronouns, certo? E a partir da próxima aula, certo? Só conferir aqui isso. Nós já vamos começar um conteúdo novo, certo? Que é o PER5, mas não vem isso ao caso agora. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos ver os personal pronouns, certo? Que se eu fosse puxar lá do português, seriam os pronomes pessoais, tá? Que aí serão divididos, como se fosse lá no português. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Vamos lá. Seguinte, meu povo. Deixa eu só botar isso aqui. O que acontece, tá bom? Eu tenho os meus personal pronouns, né? Que nós chegamos a avançar. Eles vão corresponder em português, certo? Aos pronomes pessoais do caso reto, que em inglês eu vou chamar de subject pronouns, certo? E aos pronomes pessoais do caso oblíquo, que em inglês eu chamo de object pronouns. Beleza? Aí você vai relembrar, porque desde o 5º ano, certo? Nós estudamos os subject pronouns, certo? Vou até grifar ele aqui, só um segundo. Certo? Só que lá no 5º ano, eu chamei apenas de personal pronouns, certo? Que são os pronomes pessoais, certo? A partir do 6º, eu comecei a chamá-los de subject pronouns. Por que eu comecei a chamá-los de subject pronouns? Porque na minha frase, eles vão ser usados como sujeito da oração. Beleza? Tranquilo? Continuando. Em português, certo? Eles serão, no caso, os meus pronomes pessoais, no caso reto. Beleza? Que aí seriam aqueles eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Continuando. Que aí seria, por exemplo, subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you e o they. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, tá? I, olha, por favor. You, he, she, it, we, you e o they, tá? E aí você lembra lá de anos anteriores. Desculpa, pessoal. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. E você vai lembrar, Fred, o que vem a ser a primeira pessoa? Pessoal, a primeira pessoa é quem fala, ok? A segunda pessoa, com quem se fala, certo? E a terceira pessoa, de quem se fala, beleza? Que aí eu vou ter aqui, ó. Cadê? Certo? Primeira pessoa, tá? Eu. Certo? Só que eu tenho a primeira pessoa do singular e tenho a primeira pessoa do plural, que é o nós. Beleza? No português, eu teria o tu e teria o vós. Só que em inglês, a minha segunda pessoa, que é com quem se fala, eu terei o você, certo? E terei o vocês, que é a minha segunda pessoa do plural. Beleza? Ok. Aí eu tenho aqui a minha terceira pessoa, certo? Que ele vai ser dividido em ele ou ela, certo? Ele, usado para uma pessoa do sexo masculino, certo? O ela para uma pessoa do sexo feminino. Ok? Beleza? Dúvida? Onde é que eu vou utilizar o it? Vou utilizar o it para
tudo aquilo que não for pessoa. Como assim, Fred? Tudo aquilo que não for pessoa? Objeto, animal, certo? Fenômenos naturais. Tranquilo? Beleza? Que aí a tradução dele também seria ele ou ela, tá bom? E eu tenho aqui a minha terceira pessoa do plural, que seria o eles ou elas. Beleza? E o elas. E o elas. Ok? Continuando. Subject pronouns, tudo ok, certo? Beleza. Vamos aqui com relação aos meus object pronouns, tá bom? Certo? Que é onde normalmente o pessoal tem dúvida, tá? Por que, Fred, que normalmente é onde o pessoal tem dúvida? Porque eu preciso fazer algumas associações com o português, certo? Que você deve, que eu preciso que você lembre lá do português, tá? Os meus verbos, na verdade, transitivos, certo? Que eles são divididos em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos. Já eu começo a comentar o que está aqui no slide, tá certo? Fazendo apenas uma breve lembrança do português. Quando você estuda lá no português a transitividade verbal, certo? Eu tenho alguns verbos que, para que ele dê entendimento à frase, certo? Eles precisam de um complemento, certo? Que esses verbos que precisarão de um complemento para dar entendimento à frase serão chamados de verbos transitivos, certo? E esse meu, entre aspas, complemento, e esse meu, entre aspas, complemento, ele vai ser chamado de objeto. Aí eu vou aqui para o meu slide. Ele vai ser o meu objeto chamado objeto direto, ou, certo? Ele vai ser meu objeto indireto. Como assim, Fred? Por exemplo, voltando lá para o português, já para poder continuar aqui no meu slide. Se eu digo assim, Fred precisa. Você consegue entender o que eu falei? Toda a mensagem da frase? Imagino que não, porque quem precisa, precisa de algo. Esse meu algo, esse meu complemento que eu tenho que dar à minha frase, ele vai ser chamado de objeto, certo? Que aí ele vai poder ser direto ou ele vai ser indireto, tá bom? Que aí eu não vou detalhar muito qual é a diferença de um para o outro, porque é da seara do português, tá bom? Mas vamos aqui. Os meus object pronouns, eles são usados como objeto direto ou indireto, e eles virão após os meus verbos, que como eu falei agora há pouco, né? O Fred precisa, certo? Precisar é o verbo, tá? Ou de preposições, que aí no caso, quem precisa, precisa de algo, tá? No caso do meu exemplo, o de seria a preposição, tá bom? Só para vocês tentar fazer uma associação com o português, porque eu preciso muito do português para que vocês entendam algumas questões do inglês, tá bom? Aí vamos continuar aqui. Em português, certo? Os meus object pronouns, eles seriam, certo? Os meus pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu não vou escrevê-los aqui porque são muitos, mas é o me, mim, comigo, se, si, consigo, te, ti, contigo, o, a, os, as, lhe e por aí vai. Beleza? Os meus object pronouns no português. Não copiarei aqui, porque senão a gente vai passar a aula toda copiando. Tá bom? Quais são os meus object pronouns? Me, you, him, her, it, us, you e o them. Beleza? Vamos aqui. Eu tenho aqui dois exemplos, certo? Para a gente fazer. Primeiro, nós vamos ver o pronome sujeito, depois nós vamos ver como é que ele aparece como objeto. Eu tenho aqui o exemplo, certo? Elisa and I, certo? Were at the park with Carlos. Beleza? Vamos fazer aqui primeiro o Elisa and I, certo? Elisa e eu. Aí eu tô vendo aqui que tem um verbo, certo?
o que vier antes do meu verbo será o meu pronome sujeito. Será o meu subject pronoun. Por quê, Fred? Porque na minha frase ele vai exercer a função de sujeito. Fred, eu não lembro o que é um sujeito. Pessoal, aí você vai ter que lembrar lá do português o que vem a ser o sujeito de uma oração. Beleza? Continuando. Elisa and I, certo? Elisa e eu. Ou seja, eu estou participando da frase, certo? E tem uma outra pessoa. No caso, tem duas pessoas e eu participo. Então, eu terei aqui a minha primeira pessoa do plural. Então, Elisa and I será substituído pelo pronome sujeito we, como ele coloca bem aqui, ó. Tranquilo? Were at the park with Carlos, certo? Elisa e eu estávamos no parque com Carlos, certo? Aí você olha, Carlos. O Carlos, certo? É a pessoa com quem eu estava acompanhado, ou desculpa, é a pessoa com quem nós estávamos acompanhados no parque, certo? O Carlos é o nome de uma pessoa do sexo masculino, certo? E eu estou vendo aqui que ele não é sujeito, certo? Então, se é o nome de uma pessoa do sexo masculino, o objeto que faz referência a uma pessoa do sexo masculino é o him, ok? Que aí ele coloca, we are the park with him, ok? Vamos lá. Próximo exemplo, tá certo? Deixa eu pegar aqui o texto. Robert loves Julia. Beleza? Pessoal, vamos imaginar, vou fazer aqui um pouquinho diferente, certo? Vou pegar aqui o meu marca-texto, ao invés de aparecer aqui o nome da Júlia, eu vou apagar o nome dela. Se eu digo assim, Robert ama, certo? Robert ama. Quem ama, ama alguém, certo? Beleza? Se ele ama alguém, esse meu alguém vai ser o meu objeto, tá? Então, pessoal, esse meu alguém é a Júlia. Então, a Júlia, certo? Será o meu objeto. Se a Júlia será o meu objeto, quem vai ser o sujeito? O Robert. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? O Robert é o meu sujeito, então eu vou trocar o nome do Robert por um subject pronoun, porque na minha frase ele vai exercer a função de sujeito da oração. Ok? Então, Robert vira he. Tá bom? Eu não acabei de mostrar para vocês que Júlia, certo? É o meu objeto, certo? Então, se Júlia é o meu objeto, tá bom? E ela é uma pessoa do sexo feminino, qual é o objeto correspondente? Her. Tá bem aqui. Tranquilo? Beleza? Ana, alguma dúvida até agora? Não, tá tranquilo, pode seguir. Beleza. Vamos lá. Eu tenho aqui, certo? Algumas questões, tá? Eu tenho aqui tenho 3 questões para resolvermos hoje. Né? Não sei se nós vamos conseguir resolver tudo, tá bom? Mas pelo menos umas 2 eu acho que dá. O que acontece aqui na primeira questão? Circle the appropriate subject or object pronoun, certo? Eu tenho que identificar se a minha frase, certo? Tem que ser completada com o pronome sujeito ou com o pronome objeto. Beleza? Aí ele coloca assim: Mom is coming. Look at she or her. Beleza? Então vamos aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte, que eu vou colocar como resposta, certo? O she. Beleza?
Vamos imaginar como resposta que eu vou colocar o she. Se eu vou colocar como resposta o she, certo? Significa dizer que o she ele vai exercer a função de sujeito da oração e que aqui deveria ter... Opa, fiquei bem coisado. E que aqui deveria ter um verbo, certo? Mas eu não tenho. Deixa eu apagar aqui porque ficou meio bagunçado. Tá? Então, vamos lá. Mom is coming. Look at her. A mãe está vindo. Está chegando. Olhe she or her. Certo? Seria o her. Beleza? Continuando. Beleza. Those are my favorite books. Certo? Give, they or them. Certo? Back to I or me as soon as possible. Certo? Aqueles são os meus livros, meus livros favoritos, certo? Traga-os, cadê até a resposta? Traga-os de volta, certo? Se é traga-os de volta, devolva-os, certo? Aqui será o meu object pronouns. Por que, Fred, que vai ser o meu object pronouns? Qual foi a tradução que eu falei agora há pouco do they? Eles ou elas. Olha como não faz sentido. Give me, ou give they. Devolva eles. Fica feio, certo? Tranquilo? Então devolva-os, certo? Para, isso eu preciso que vocês saibam, que isso aqui é uma preposição. Aí eu volto um slide de novo, certo? Preposição bem aqui, ó, no meu object pronouns, beleza? Então aqui será o meu object pronoun, será o me. Traga-os para mim assim que possível, beleza? Lembrando para vocês, revisão de conteúdo, tá bom? Então eu estou tentando ser aqui o mais breve possível para tentar responder tudo. Mas se tiver dúvida, pergunte, certo? Vamos aqui. Próximo. I think he or him, certo? Pessoal, essa frase aqui você não perde nem tempo, porque você vai ver que isso aqui é um verbo, é o to be. Quem é que vem antes do to be? É um subject pronoun. He. Beleza? Deixa eu só apagar essa setinha para não confundir, caso vocês venham assistir depois. Continuando. I think he's behind the curtains. Let's find, certo? Se você colocar como resposta o he, você está me dizendo que o he é o sujeito da outra oração, certo? Let's find him, ok? Beleza? Para ganharmos um pouquinho mais de tempo, vamos lá. Eu tenho aqui to be, certo? Que eu acabei de falar para vocês. O que virá antes do to be é o sujeito. Se é o sujeito, será um pronome sujeito, que no caso será o we. Beleza? We are very upset with that. He never calls. Ó, a frase morre bem aqui e começa um novo sujeito. Já dei até a resposta, certo? He never calls, certo? We or us. Se na minha segunda oração eu já tenho aqui o sujeito, aqui vai ser o meu objeto. Beleza? To share the good news. Tá bom? Continuando. Tá? Mesmo procedimento do início do item C e do item D. Olha o to be bem aqui. Beleza? Qual é o to be que acompanha o... Desculpem. Qual é o pronome que acompanha o am? Certo? Aí você vai lembrar lá do sexto ano. Certo? Lá do quinto ano. Lá do sétimo a gente também estudou isso aqui. Lá do sétimo ano, que o que acompanha o am é o I. Beleza? I am very glad you can join, certo? I or me for lunch today, certo?
aqui. A gente vai traduzir? Não. A gente ganha um pouquinho de tempo. Acelerar um pouquinho mais, tá? Carol and Louise, certo? Aqui é o meu sujeito, ó. Eu tenho aqui o verbo, to be, certo? Só por curiosidade, aqui seria o they. Beleza? Mas não pede na questão, tá? Carol and Louise are play soccer at the gym. Let's see them. Beleza? Alguma pergunta até agora? Não, pode ir. A gente tem 8 minutos. 8 minutos? Deixa eu ver qual é a questão que eu vou responder. Pessoal, digam aí rapidinho qual é o que vocês estão tendo mais dificuldade para entender, pronome sujeito ou pronome objeto, porque eu tenho duas questões com um de cada, com do pronome de cada. E aí, Ana? Alguém falou alguma coisa? Tem um delayzinho aí de uns 5 a 7 segundos. A gente vai ter que esperar um pouquinho, vai explicando alguma coisa enquanto eles respondem. Tá, beleza. Tranquilo. Enquanto vocês vão respondendo, certo? Eu vou responder um item de cada, certo? Quando responderem aí a maioria, se é que eu quero sujeito que eu responda como pronome sujeito e pronome objeto, eu foco na questão, certo? Aqui na questão 2, assim, complete the sentence with the subject pronouns. Eu vou completar todas essas minhas frases com os meus pronomes sujeito. Já na questão de baixo, eu vou completar todas as minhas frases com o meu pronome objeto, tá certo? Então, vamos aqui, certo? Eu vou olhar aqui a informação do item A. My sisters and I, certo? Ou seja, eu tenho mais de uma pessoa participando e eu participo. Se eu participo, significa que nós estamos na frase. Então, significa dizer que we were at the movies. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Como eu falei para vocês, enquanto vocês não respondem aí se vão querer pronome sujeito ou pronome objeto, eu vou responder o item A da questão de cima e o item A da questão de baixo, tá bom? Aqui, ó, eu tenho que completar com o pronome objeto. Vamos lá. There is Mr. Wilson, certo? Mr. Wilson é uma pessoa do sexo masculino, tá bom? Então, give, certo? Qual é o objeto que faz referência a uma pessoa do sexo masculino? É o him. Beleza? Ok. There is Mr. Wilson. Give him this newspaper. Beleza? Agora vamos aqui para o item B. Eu vou numerar aqui. 2. Numerar aqui. 3. Vai ficar melhor de chamar. Vamos para o item B da questão 2. Sally can sing that song, certo? Tracinho is a good singer. Eu estou falando da Sally, certo? Qual é o pronome sujeito que faz referência a uma pessoa do sexo feminino? She. Ok? Questão B, item B da questão 3. This is my house. Certo? This is my house. Paint, tracinho, white and dark blue. My house. Cara, que eu saiba, house não é uma pessoa, que é uma casa, certo? Tudo que não faz referência no singular, certo? Ao que não é pessoa, é o it. Ok. Tá, como ninguém se manifestou, vamos lá, vamos continuar. Fred, Oi. todo o pessoal respondeu aqui que é no objective. Pronto. Deixa eu só responder aqui o item C, porque esse aqui do item C talvez gere um pouquinho de dúvida, certo? Aí eu faço a sequência da questão 3. Desculpa, vamos lá. Que é o seguinte. Stop Karen. Aí você vê aqui. Karen, uma pessoa do sexo feminino. Você é induzido a responder she, certo? Aí quando você coloca o she aqui, você vê que tem um are,
certo? Aí, vixe, que eu saiba o She acompanha o is, tem coisa errada aí. Vamos pensar um pouquinho. Quando eu digo, stop, Karen, certo? Eu digo assim, Karen, pare, certo? Significa dizer que eu estou conversando diretamente com uma pessoa. Estou conversando diretamente com uma pessoa. Olha esse slide aqui que eu falei para vocês. Eu estou conversando diretamente com uma pessoa, eu vou usar o you, tá? Então, eu venho aqui e vou colocar you, tá bom? Muito cuidado com o item C, porque esse item C aqui ele vai te induzir ao erro, tá bom? Como os meninos já se manifestaram aí, eu vou responder agora toda a questão 3 até esgotar o tempo. Se der certo, eu faço as demais, tá bom? Então, vamos aqui no item C. Jenny will take you and your sister to the park, certo? She will teach, certo? Will teach, qual é o objeto que faz referência a esses dois aqui? Fred, se são duas pessoas, seria o them como objeto, certo? Se são duas pessoas, seria o them. Não, pessoal, olha só, voltando aqui, certo? Eu tenho aqui a minha segunda pessoa, só que do plural. Tranquilo? Então, aqui seria you. Vou acelerar um pouquinho aqui a resolução por questão do tempo, tá bom? To play soccer. Próximo. The neighbors helped with the painting. Ok? The neighbors. Tá? Precisam de ajuda com a pintura. Give them my sincere thanks. Dele as minhas sinceras desculpas. Eu não vou poder ajudá-los com a pintura. Ok. Próximo. Give the guitar. It is mine. Aí você lembra que isso aqui é um pronome possessivo da primeira pessoa. Give me. Beleza? Por fim, eu tenho aqui. Ellen is sick. Take her. Beleza? Tranquilo? Vou só colocar aqui a resposta dos outros, tá bom? O item D, você vai responder como you. Não, na hora que quiser interromper, já pode, porque já foi, tá certo? Já respondi, então estou só botando as respostas aqui. 1 minuto só. Show. Eu tenho aqui o it, certo? E tenho aqui como última resposta o they. Fred, mas assim, a gente não vai nem poder responder isso aí, eu vou disponibilizar esse slide no Teams, e depois, se vocês quiserem, vocês podem aperrear a Ana aí pelo slide, tá bom? Beleza? É isso aí, pessoal. Cheiro no oi. Próxima semana a gente vai começar conteúdo novo. Vamos começar o Past Simple. Ana, contigo. Pessoal que está assistindo a aula pelo YouTube, anota o código da aula. Essa aula, o código é 8IG03. 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 Tá aqui, anotei aqui, ó, para quem não tiver acompanhado aí. Beleza? Ok.